Olá, leitores! Bom, então hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o maravilhoso The Dead Zone, ou A Zona Morta, escrito pelo Stephen King. Bom, para começo de conversa, eu li esse livro em edição de bolso, da edição do ponto de leitura, com essa capa aqui. E essa edição de bolso eu paguei R$19,90 comprando pela Submarino. Essa é uma das obras mais aclamadas do Stephen King. E ela foi escrita em 1979, foi lançada em 1979 e teve um filme baseado nessa obra em 1983 com Christopher Walken e o alguma coisa lá, Shin, o que faz o avô do Peter Parker no espetacular Homem-Aranha, o Martin Sheen como o Greg Stilson, que é o vilão. E também teve adaptado por uma série, acho que em 2002, 2003, tal, The Dead Zone, O Vidente, conhecida no Brasil, passava no SBT. Sobre o que trata a história, vamos lá. The Dead Zone, a edição é bem simples, tá, gente? Mas é uma edição muito boa do ponto de leitura, diagramação, folhinhas amareladinhas e tudo mais. A única coisa ruim é que capinha é mais breve. Então, sobre o que trata The Dead Zone? The Dead Zone conta a história de Johnny Smith. Johnny Smith é um cara normal, é um professor de inglês, que quando era criança ele caiu no gelo e sofreu uma pancada na cabeça. E desde então ele meio que tem alguns insights, sabe assim, tipo, ele sabe onde a pessoa perdeu tal coisa e tudo mais, mas são coisas que ele considerava normais, porque ele sempre se lembrava disso. E um dia ele sofre um acidente depois de deixar a namorada em casa, Sarah Bracknell. E por causa desse acidente ele fica 4 anos e meio em coma. Quando ele acorda, ele tem um poder especial. Ele toca nas pessoas, ele pode ver o passado, o presente, o futuro, o que quer que seja. E o livro é basicamente isso. É esse o plot do livro e como ele assimila a vida 4 anos e meio depois. E ele ajuda. Na verdade, o livro é dividido em 3 partes, mas 2 partes muito importantíssimas. Que é a primeira Roda da Fortuna, que é quando nos é apresentado Johnny, o Greg Stilson, que é um dos vilões, e um outro vilão que é um assassino que mata mulheres em Castle Rock, que é a cidade, que é a parte da Roda da Fortuna. Segunda parte é o Tigre Risonho, onde ele vai enfrentar o grande inimigo dele, Greg Stilson. Greg Stilson é um político, um cara que chega na política, e que quando o Johnny toca nele, quando o Johnny conhece ele, toca ele vê que o Greg vai chegar a ser presidente e vai iniciar uma guerra nuclear que vai acabar com o planeta. E o livro trata sobre isso. Johnny nunca aceita os poderes dele, ele nunca aceita esse lado paranormal dele. A mãe dele é uma das personagens mais cativantes do livro, na minha opinião, que foi a Vera Smith. Depois que ele sofreu acidente, a mãe dele virou fanática religiosa. Mas bem fanática. Imagina a mãe da Carrie, a Margaret White, ao cubo. E a mãe dele dizia que Deus tinha uma missão especial para ele, com essas visões e tudo mais. E ele não aceita esse dom dele, esse poder. E a grande questão do livro é um livro bem parado, tá, gente? Não é um livro que tem ação corriqueira de uma hora para outra. Para você ter ideia, do início, do acidente, até o Johnny se recuperar, vão mais ou menos umas 300 páginas. Isso. E assim, mas a grande questão que o livro levanta, o livro não é nem para ser um livro de ação, é se você tivesse esse poder, o que você faria? Se você conseguisse tocar nas pessoas, ver o passado, o presente, o futuro, se você fosse um paranormal legítimo, você se deixaria levar por isso? Você usaria esse seu dom para algum serviço que preste, para alguma coisa prestativa? Ou tentaria esquecê-lo, fechá-lo, trancá-lo numa caverna? O John prefere esquecer. O John tenta viver da forma mais normal possível, embora não consiga isso. E você? O que você faria? Deixe suas respostas no comentário, interessante para mim saber. Vamos conversar sobre isso. E bom, essa é a Zona Morta, obra incrivelmente maravilhosa do Stephen King, que eu indico ao cubo. E eu vou ler a sinopse agora para vocês. Lançado em 1979, A Zona Morta é ainda hoje um dos melhores livros de Stephen King, um mestre do horror e do suspense. Johnny Smith, um simplório professor secundário, acorda de um coma de 5 anos, são 4 anos e meio, mais whatever,
aparentemente sem sequelas a não ser por uma área de seu cérebro danificada, que o impede de reconhecer certos objetos. Os médicos dão a essa área o nome de zona morta. Mas ela abriga muito mais do que memórias esquecidas. Por conta dela, Johnny desenvolve o poder de prever o futuro. Isso também é sua condenação. Nela cresce um tumor que rapidamente suga suas energias. Um puta spoiler do final do livro. Após conhecer Greg Stilson, um inescrupuloso candidato a deputado, Johnny tem terríveis visões do político como presidente dos Estados Unidos e o país mergulhado numa guerra nuclear. Perturbado, ele terá de enfrentar o difícil dilema, e esse é todo o sentido, plot, a trama do livro. Sofrer em silêncio, sabendo das tragédias que virão, ou dar um fim a Stilson numa desesperada tentativa de impedir a catástrofe prenunciada. Publicado originalmente em 1979, Hora da Zona Morta, ganhou uma versão cinematográfica em 1983, dirigido pelo cineasta canadense David Cronenberg e estrelado por Christopher Walken e Martin Sheen. Isso mesmo. Assim, eu vi o filme, eu não curti muito o filme. Não sei, eu tenho esse problema de quando eu leio o livro, depois eu vejo o filme, eu me decepciono muito, mas muito mesmo. Então não gostei do filme. Eu achei que foi um filme muito rápido, de 1h30 para tanto assunto que teve no livro, tanta coisa, porque é um livro político, é um livro filosófico, é tudo. É, Stephen King, de novo. Fazendo a alegria da galera. E eu preferi a série, eu assisti a primeira e a segunda temporada da série de TV, eu procurei agora para fazer um download e não encontrei porque não tem mais a série pra vender, né, whatever. Mas eu indico pra caramba A Hora da Zona Morta, do Stephen King. A Hora da Zona Morta, eu tô cismando em falar o nome do livro, do filme, não o nome do livro. Eu indico pra caramba A Zona Morta, do Stephen King. É isso, gente, vejo vocês numa próxima. Agora eu não sei que livros que eu vou ler, né, porque, sabe, sempre tem aquela ressaca literária pós Stephen King. Eu tô sem mais nenhum livro novo dele pra ler. A Dança da Morte tá chegando aí, mas eu acho que vai demorar e tudo mais. Então eu vou tentar ler O Conto do Destino. Ou alguma coisa assim. Mas, whatever. Pode deixar que semana eu tô tentando estar de volta aqui pra fazer mais um vídeo. É isso, gente. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau.